Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia no estudo de quarta-feira e eu creio que Deus vai falar muito com você, assim como Deus tem falado comigo através da sua santa palavra, uma palavra de renovo, uma palavra que irá nos confrontar, uma palavra que vai nos edificar, para que a gente possa continuar manifestando por onde a gente for a palavra de Deus. Que a gente possa estar levando a palavra de Deus, essa preciosa semente, a todos que precisam ouvir. Amém? Quero também aproveitar e agradecer a todos que estiveram orando por mim. Me senti acolhida, me senti abraçada, me senti beijada por todos os irmãos. Então, quero dizer que estou bem. Estou renovada, restaurada, através da palavra, através dos louvores, através das orações, através da palavra do Senhor que traz vida, né, que renova as nossas forças, aleluias. Então eu quero agradecer, gratidão pela vida de cada irmão, de cada ovelha preciosa, aleluia. Neste momento, eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos. Nós vamos estar orando para que o Senhor venha trabalhar do início ao fim deste estudo, que o Senhor venha tirar todo o bloqueio mental, que o Senhor venha tirar todo o impedimento, toda a distração nesse momento. Pai amado, Pai querido, o Senhor, Pai, é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Senhor, neste momento nós nos posicionamos, ó Deus, para estudar, para aprender mais de Ti, porque, Pai, somente desta forma não seremos enganados pelos inimigos da nossa alma. Senhor, que o Senhor venha, Pai, nos dar direção, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, tirar todo bloqueio, tudo aquilo que nos limita a aprender mais de Ti, todo desânimo, tira todo sono, todo cansaço, toda palavra de derrota, todo pensamento negativo. Ah, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, entra nos lares. Ah, Senhor, que o Senhor possa estar fazendo morada, que o Senhor possa estar agindo, que o Senhor possa estar operando, Senhor, em cada um dos lares, Pai, dos teus filhos. Pai, que aqueles que estiverem assistindo, que aqueles que estiverem, Pai, Senhor, participando deste culto, Pai, glorioso, ó Deus. O Senhor venha, Pai, entrando com sabedoria, Deus. Discernimento, Pai. Somente desta forma, quando paramos para estudar, para aprender mais de Ti, ó Pai, conseguimos discernir, Pai, do certo e do errado. E não mais seremos enganados, ó Deus. Senhor, Pai, abençoa cada um dos nossos irmãos, ó Deus. Que eles venham ser impactados pela Tua presença, Deus. Que eles venham ser renovados em nome de Jesus. Amém. Quero aproveitar também e falar para vocês sobre os dízimos e ofertas. Dizer para os irmãos que lá em 2 Coríntios 9:7 vai dizer que cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Que você venha hoje estar dizimando e ofertando de todo o teu coração com gratidão, porque o Senhor não deixou faltar nada. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então nós devemos sim semear num campo fértil, que é na casa do Senhor. Aleluias. Bom, nós vamos dar início ao estudo da palavra de Deus e hoje o assunto é sobre João Batista, esse grande profeta de Deus que preparou o caminho do Senhor Jesus. Neste estudo, nós vamos compreender dentro da palavra de Deus que a presença de Deus na vida de João Batista fez a diferença para que ele desse cumprimento ao seu ministério. Teve como missão divina preparar o caminho para Jesus. Aleluias. Objetivos. Quais são os objetivos do estudo de hoje? Nós precisamos saber que o nascimento de João Batista se deu de modo sobrenatural. Por que sobrenatural?
porque não era comum, não era natural uma mulher já de idade avançada, juntamente com seu marido, ela sendo estéril, gerar uma vida. Aleluia! Então, os pais de João, tanto Isabel quanto Zacarias, já tinham a idade avançada. E mais o agravante do fato dela estar estéril. Explicar para a igreja que o ministério de João Batista também era um ministério sobrenatural. Por quê? Porque a sua pregação, ela não ocorreu num lugar aconchegante, não ocorreu atrás de um púlpito, mas foi no deserto da Judéia. E sabemos que o deserto é um lugar difícil. E mesmo assim, mesmo diante do deserto ao qual ele ministrava a palavra de Deus, que ele pregava, confrontando as pessoas sobre o arrependimento, ele continuou fazendo a vontade de Deus. Ele não parou, ele não desistiu, ele não retrocedeu, ele não transgrediu. Mostrar com esse estudo que João Batista, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as adversidades que ele enfrentou ali, junto com os homens ali daquela época, com os fariseus, ele foi fiel até o fim. E é assim, igreja, que nós também precisamos ser fiéis a Deus, mesmo diante de dificuldades, de problemas, de questões, de afronta, de confronto, de perseguição. Nós precisamos continuar firmes com a missão que Deus nos deu, firme com o chamado que Ele colocou em nossas mãos, porque todos, assim como João, somos escolhidos, somos separados pelo Senhor. Abra a tua Bíblia comigo, lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. É importante que durante todo o estudo você esteja com a sua Bíblia e com um caderno para fazer as anotações. É como uma receita. Vai existir momentos que eu precisarei estar aí com essas anotações para poder estar consultando, para não cometer nenhum erro, para não cometer falhas. Então o estudo está sendo oferecido, então é importante que eu esteja com esses instrumentos valorosos em minhas mãos. Abriu comigo a tua Bíblia, lá em Malaquias 3:1, que vai falar assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aqui o profeta Malaquias, ele já está o quê? Anunciando a vinda de João. Isso, Malaquias, a gente sabe que é lá no Antigo Testamento, isso só vai acontecer, o nascimento de João, no Novo Testamento. Então, o povo já estava sendo o quê? Avisado com antecedência da promessa que Deus havia feito. E assim é nas nossas vidas também. Então, João, ele teria que preparar o caminho para que Jesus passasse. Em liberdade pregou de forma destemida, desafiando aí os fariseus, batizando pessoas e ainda anunciando a Jesus como Salvador. Detalhe, em um lugar difícil, que era o deserto. Nós, dentro desse estudo, nós vamos também identificar que João, ele viveu de modo exclusivo para Deus. João, ele não colocou nada entre ele e Deus. Ele pregava a palavra do Senhor porque ele sabia do seu chamado, ele sabia qual era a sua missão, e assim também se faz necessário e importante em nossas vidas, sabermos qual é a nossa missão aqui na terra, entender a essência da palavra de Deus, entender que ninguém nasce sem um propósito, existe um objetivo do nosso nascimento, e João, ele sabia disso. Então ele era um profeta grande, aleluias. O fato de exercer seu ministério no deserto da Judéia não levou ele a reclamar, a murmurar.
a parar, a desistir. Então isso precisa ficar claro para nós. Porque diante das dificuldades, nós não podemos deixar de exercer o nosso ministério, o nosso chamado, pelo fato de não podermos estar, muitas vezes, no lugar onde gostaríamos de estar. Então, isso não fez com que ele parasse ou deixasse de realizar simplesmente devido aos obstáculos que ele teria que enfrentar. Ele pregava o arrependimento dos pecados. Então imagina, você ter que pregar o arrependimento dos pecados, confrontando as pessoas com os erros, com as mazelas delas. Essa mensagem de João era uma mensagem dura para muitos que não queriam uma mudança de vida. A partir do momento que a gente é confrontado com a gente mesmo, o que acontece? Dentro da palavra de Deus, quando a gente é confrontado com a palavra de Deus, a gente busca o quê? Mudança de vida. Aquele que tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele busca o quê? Mudanças, uma vida diária, uma vida regrada com Deus. Abra agora a tua Bíblia, vai lá comigo, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 5. Nós vamos até o versículo 17, do 5 ao 17. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao 17. Aleluias. Aqui, Lucas, ele começa a descrever numa ordem cronológica. Então, ele começa a dar detalhes do nascimento de João, como tudo aconteceu. Então, ele inicia falando de dois personagens muito importantes, que são os pais de João. Então, vai iniciar falando assim, lá no versículo 5, e nós vamos meditar. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Imagine vocês que João, ele veio de uma descendência de sacerdotes. Imaginem que este casal estava vivendo um drama muito difícil na época. Um momento em que muitos talvez não suportaria a vergonha, mas eles continuaram firmes. Eles continuaram com uma postura, seguindo e cumprindo com os princípios bíblicos, obedientes, com fé, continuavam tendo esperança, mesmo diante do dilema que estavam vivendo. Lá no versículo 6, Lucas vai descrever que eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ora, esse casal eram pessoas corretas, cumpriam com os princípios, obedientes à lei do Senhor, eles temiam, eles eram fiéis a Deus. E hoje eu pergunto para você, assim como eu fiz a mesma pergunta para mim, aleluias, que testemunho eu tenho dado na minha caminhada com Deus? Qual é o testemunho que eu tenho dado para minha família, para os meus vizinhos, para minha parentela? Porque para Lucas escrever, falar deste casal, ele teve que o quê? Pesquisar, ele teve que saber que tipo de pessoas eram Zacarias e Isabel. Por quê? Porque imagine você orar, pedir algo para o Senhor e não receber. Isso não pode mudar a nossa essência. Isso não pode mudar quem eu sou diante do Senhor. Isso não pode fazer com que eu oscile, eu varie. Ora eu estou água doce, ora eu estou água salgada. Ora eu sou quente, ora eu sou frio. Ora eu sou morno. Não. Eu preciso ser constante e equilibrada. Mesmo diante da falta do quê? De resposta.
Porque muitas vezes nós colocamos diante do Senhor um propósito e nós deixamos de acreditar simplesmente porque não recebemos. E aí esfriamos, mudamos. Por quê? Porque as coisas não saíram do jeito que eu queria que saísse. Eu esqueço que existe o quê? Um diálogo entre eu e Deus e que a vontade dele é soberana sobre a minha vida. Se eu acredito que ele é poderoso, que ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, eu tenho que descansar nele e acreditar que tudo irá se cumprir no tempo dele, na hora dele. Entendam, amados irmãos, que a promessa, ela já é nossa. Eu não preciso orar para que Deus prepare as suas promessas. Mas eu tenho que orar para que Deus me prepare o meu coração para receber a promessa. E isso estava acontecendo sobre a vida tanto de Isabel quanto de Zacarias. Estavam sendo preparados, sim, pelo Senhor para receber a bênção. E isso Deus está fazendo com muitos aqui hoje. Lá no versículo 7 vai dizer assim, Lucas ele descreve, né? E não tinham filhos. Ele deixa claro, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Existia um problema, uma dificuldade a qual fugiu do controle deles. Não tinha mais o que eles pudessem fazer. Estava na mão do Senhor, estava no controle de Deus. Imagine você colocar algo para o Senhor e você não ter resposta. Imagine só algo que te traz vergonha, que te traz dor. Eles estavam orando para ter um filho. Estavam à espera de um milagre. Toda promessa, amados irmãos, ela passa pelo teste do tempo. Existe um tempo determinado por Deus e o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Nós precisamos estar com os nossos corações preparados para receber tudo que Deus tem para nós, porque são coisas grandiosas, coisas que nós não conseguimos nem imaginar de tão grandes que são. Aleluia! Mas quando a gente entende isso, quando a gente entende que nós temos sim uma missão a cumprir, que nós temos sim, todos nós, um chamado de Deus sobre as nossas vidas, nós conseguimos exercer a nossa missão, a nossa função, com fé, com esperança, com amor, e não deixamos de fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos por fazer, simplesmente porque está demorando na nossa concepção a resposta de Deus. Deus não demora, Ele chega na hora que tem que chegar. Aleluia! Então eu preciso entender que a questão é mais comigo do que com qualquer outra coisa. A mudança ela tem que partir de mim. Eu preciso reconhecer isso. Porque este casal tinha tudo para não continuar confiando, esperando, orando, almejando, confiando. E lá no versículo 8 vai dizer assim, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, entenda que mesmo diante do cenário que ele estava vivenciando na época, que não era fácil, porque imagine você não dar frutos, era algo muito sério naquela época, era algo muito triste. Este homem continuou exercendo o seu sacerdócio, continuou exercendo o seu chamado, continuou trabalhando na obra do Senhor, porque ele tinha fé. Mesmo diante do não, ele continuava trabalhando para o Senhor, exercendo o seu chamado. Qual é o nosso posicionamento nesta noite? Nós continuamos confiantes no Senhor? Nós continuamos exercendo o nosso chamado? Nós continuamos refletindo, analisando diante de uma situação, de um cenário que nós estamos vivenciando nos dias de hoje? Porque nós também não estamos vivenciando um momento difícil. Qual é a nossa posição? Porque com Deus é sim, sim, não, não. Com Deus não tem meio termo.
Com Deus, ou eu sou ou eu não sou. E que eu diminua e Ele cresça. Aleluias. Mas ou eu sou crente ou eu não sou. Ou eu confio em Deus ou eu não confio. Ou eu espero em Deus ou eu não espero. Ou eu creio no Senhor ou eu não creio. Com Deus não existe, amados irmãos, porque Ele é conhecedor das nossas vidas. Lá no versículo 9 vai dizer assim: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer o incenso. Imaginem vocês que aconteceu com ele algo único, algo extraordinário. Ele foi escolhido para entrar na presença de Deus Pai, para cumprir com seus deveres, com comunhão, com intimidade. Em tempos difíceis, nós temos tido comunhão com o Senhor. No momento em que a resposta não veio, qual é o nosso posicionamento diante de tudo isso? Nós temos entrado no nosso quarto, trancado a nossa porta, e orado, e falado, e confiado em Deus, crendo que Ele está ouvindo e que Ele vai atender no seu tempo e na sua hora. Porque este homem, ele aproveitou o momento. Ele não desperdiçou este momento. Porque naquela época, se alguém tivesse em pecado, porque o véu ainda não havia se rasgado com Cristo Jesus. Então, imagine, hoje nós temos livre acesso para chegar até Deus, graças a Cristo Jesus. Hoje nós podemos entrar na intimidade com Deus e nos derramar nos pés dele, falar com ele, confiando. Naquela época já isso seria difícil, porque se ele estivesse em pecado, ele não sairia dali com vida. No versículo 10 vai falar assim: e toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso. Quando eu entendo que existe uma ferramenta importante chamada oração, quando oramos, recebemos a vitória do Senhor. A oração, ela abre portas. A oração, ela destrava portas. A oração, ela move o coração de Deus. Aquele que ora, amados irmãos, ele tem resposta, aleluia, na hora certa, no momento exato, e cabe o que? O meu coração ficar tranquilo, esperando a hora certa, o momento certo do Senhor. No versículo 11 vai dizer assim: então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Neste momento em que ele estava lá no templo, veio o anjo Gabriel, enviado por Deus, com as respostas das orações que este homem estava fazendo. Neste momento ele teve medo, ele se surpreendeu. Nós não podemos, amados irmãos, diante da resposta do Senhor, temer. Nós não podemos nos surpreender, porque aqueles que estão esperando a resposta de Deus têm que estar preparado, têm que estar posicionado diante do Senhor, a qual Ele nos chamou. No nosso chamado, nós temos que estar na posição que Ele escolheu para nós. Aleluia. No versículo 12, e Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Imaginem que ele estava orando, ele estava pedindo a bênção para o Senhor, mas na hora que ele recebe, ele não crê. Quando eu peço algo para o Senhor impossível, quando eu estou à espera de um milagre, eu preciso crer e confiar até o fim.
De forma nenhuma, nada pode impedir que eu creia, que eu continue determinada, confiante, seguindo com passos firmes e fortes. Nada, nenhuma situação contrária, nenhum momento difícil pode fazer com que eu deixe de crer, que eu deixe de confiar, que eu deixe de esperar. Este homem pagou um preço por ele ter não crido, por ele não ter confiado no Senhor. Ele receber e não crer, por conta disso, ele saiu de lá mudo e só foi falar quando o seu filho João nasceu. Então, imagine você receber a bênção e não poder falar da bênção. Por quê? Porque não vigiou, porque não estava na posição que deveria estar. Nós não podemos esmorecer de forma nenhuma. Nós não podemos deixar de crer no Senhor nunca, jamais, porque se confiamos que Ele é um Deus poderoso, que Ele é um Deus forte, Ele vai fazer, Ele vai realizar o desejo do nosso coração se estiver alinhado com a vontade do Senhor. Lá no versículo 13 vai dizer assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Aleluia. João foi resposta de oração. João, aleluia. Deus mandou a bênção para frutificar, para que esse casal prosperasse. Imagine frutificar, você frutificar onde ninguém frutificaria. Aleluia. Imagine onde abunda o pecado, superabundar a graça de Deus. Imagine uma situação dessa na sua vida e na minha vida, amados irmãos. Nós precisamos continuar confiantes na promessa do Senhor, na resposta de oração. Aleluia. No versículo 14 vai falar assim: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Ele recebeu, olhem vocês, ele recebeu além do que ele pediu e imaginou. Todo nascimento tem um propósito de Deus. Eu preciso entender isso nessa noite. Todo nascimento existe um objetivo. Lá desde o ventre da nossa mãe existe um propósito. Meu nascimento e o teu nascimento. Aleluia. Não é em vão. Por isso, nós precisamos fazer uma reflexão nessa noite e verificar aonde temos deixado de lado o que temos feito com a missão que Deus colocou nas nossas mãos. Nós temos deixado de lado ou nós temos ficado firmes, mesmo diante de situações difíceis. Lá no versículo 15 vai dizer assim: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Glória a Deus. Ele foi o maior profeta de todos os tempos. Graças ao Espírito Santo, ele pregava com convicção, com autoridade, determinação. Era o Espírito Santo de Deus que atraía pessoas até João para serem batizados. E as pessoas ali se arrependiam, mesmo sendo uma palavra dura, mesmo sendo um confronto, mas mesmo assim as pessoas entendiam. Por quê? Porque este homem, ele não era cheio de bebida nenhuma. Ele era apenas cheio do Espírito Santo de Deus, que convencia as pessoas ali do erro e do pecado. Lá no versículo 16 vai dizer assim: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele tinha uma missão. Ele foi escolhido e separado por Deus. Então essa missão que este homem tinha nas tuas mãos, ele executou com excelência. Aleluia. E assim precisamos ser nós, com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Nada pode tirar isso de nós, amados irmãos. Nenhuma situação adversa, nenhuma palavra contrária, nada pode nos trazer desânimo,
porque nós temos um Deus vivo, nós servimos um Deus maravilhoso, aleluia, que pode todas as coisas. Lá no versículo 17, vai falar assim, Lucas fala assim, irá adiante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais dos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, aleluia. Este homem preparou o caminho para o Messias. Hoje nós preparamos as pessoas para a vinda de Cristo. Eu preciso continuar levando a palavra de Deus. Hoje o Senhor, Ele levanta homens e mulheres para continuar ministrando a palavra de Deus, mesmo em tempos difíceis. Nós temos Facebook, nós temos WhatsApp, nós temos e-mail, nós temos Instagram, nós temos vários meios de comunicação. Então nós precisamos continuar falando que Deus é bom, mesmo diante de tudo isso. Nós precisamos continuar preparando as pessoas para a vinda de Jesus Cristo, que sabemos que está muito próxima, porque tudo aponta para isso. Eu hoje e você precisamos ser a voz que clama no deserto. Nós precisamos preparar o caminho, aleluia, para que pessoas entendam que não tem como chegar até Deus se não for através de Jesus Cristo. As pessoas precisam se arrepender para que o caminho delas venha ser endireitados e ela reconheça que precisa mudar, que precisa ter uma vida nova com Cristo Jesus, aleluia. Glorifico o nome do Senhor Jesus por este estudo, e eu creio que a amada igreja foi impactada com este estudo e irá semear essa palavra, irá multiplicar essa palavra. Eu creio que todos nós fomos edificados com este estudo e iremos manifestar tudo aquilo que aprendemos, por onde passarmos, aonde formos, em nome de Jesus, amém. Feche seus olhos, vamos orar em agradecimento por tudo que Deus falou hoje aqui através desse estudo, aleluias. Amado Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por esta palavra, Senhor, que nos confronta, ó Deus, porque eu creio, Pai, que o Senhor tem algo extraordinário para fazer conosco. Todos nós nascemos com um chamado, todos nós nascemos, ó Deus, com uma missão, e eu creio, Pai, que nós vamos até o fim, assim como João foi até o fim e executou com excelência o seu chamado. Eu creio que nós também faremos desta mesma forma, porque o Senhor é conosco. Espírito Santo nos ajuda, nos convence do erro, nos convence daquilo que tem entristecido o coração do Deus Pai. Ah, Jesus, nos ajude nesta caminhada. Ah, Senhor, eu creio que nós vamos alcançar vidas. Eu creio, Pai, que nós vamos alcançar almas, ó Deus, em nome de Jesus, com a Tua palavra. Eu creio que nós vamos impactar essa geração. Em nome de Jesus, nos fortalece, continua nos fortalecendo, Pai, nos dando entendimento, Senhor, discernimento da Tua palavra, porque eu creio que esse estudo é bênção sobre as nossas vidas. É, Senhor, desta forma hoje que eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Erga suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. Glória a Deus, aleluia.